pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre escalas, do nosso curso de desenho no AutoCAD. Escalas. Deve-se sempre que possível procurar fazer o desenho nas medidas reais da peça, para transmitir uma ideia melhor de sua grandeza. Para componentes que são demasiadamente pequenos, precisamos fazer ampliações que permitam a representação de todos os detalhes conforme a norma. No inverso, quando a peça for demasiadamente grande, isto é, para peças de grande tamanho, o desenho deve ter proporções menores, sendo possível assim a sua execução dentro dos formatos do papel, da folha, padronizados. A norma NBR 8196, de outubro de 1983, define que a designação completa de uma escala deve consistir da palavra escala, seguida da indicação da relação como segue. Então, nós temos aqui escalas de redução, escala natural e escala de ampliação. Alguns exemplos, tá? De redução, observe que o número 1 vai sempre na frente. O número 1 indica a medida da peça. Escala de redução 1 por 2, a medida da peça dividido por 2. Escala de redução 1 por 5, a medida da peça dividido por 5, e assim por diante. Na escala natural, 1 por 1 é a própria medida da peça, você não divide nada nem multiplica. Na ampliação, observe que o 1 vem atrás. 2 por 1 é a peça vezes 2. 5 por 1 é a medida da peça vezes 5. 10 por 1 é a medida da peça vezes 10 e assim por diante. Escala é uma relação que se estabelece entre as dimensões de um objeto em verdadeira grandeza e aquelas que ele possui em um desenho. Aqui nós temos a peça na sua escala 1 por 1. Então aqui é a peça na sua medida real, na sua verdadeira grandeza. Essa peça, esse retângulo, nesse caso, tem uma medida aqui de largura de 50 milímetros e um comprimento de 100 milímetros. Escala 1 por 1, ele foi desenhado no seu tamanho real. Na escala 1 por 2, ele foi reduzido pela metade. Todas as suas medidas foram divididas por 2. O 50 dividido por 2, 25. O 100 dividido por 2, 50. Mas, professor, aqui está marcado 100, aqui está marcado 50. A escala, a medida, você mantém. A proporção que você reduz. Você desenha essa peça aqui por 25 por 50, mas ela tem, na verdade, 100 por 50. Na ampliação, escala 2 por 1, todas as medidas vezes 2. 50 vezes 2 foi desenhado aqui com 100. 100 vezes 2 foi desenhado aqui com 200. Mas a medida permanece a real. 50 por 100. Entenderam? É a proporção da peça, as suas medidas. Observe que todas as medidas de largura são iguais. 50, 50, 50. Mas aqui tem 25, aqui tem 50 mesmo, e aqui tem 100. No comprimento, aqui ela tem 50, aqui ela tem 100 e aqui ela tem 200. Observações. Independente do uso de escalas reduzidas ou ampliadas, a cotagem sempre é feita com as medidas reais da peça. A escala utilizada sempre deve ser escrita na legenda do desenho. A escala a ser escolhida para um desenho depende da complexidade do objeto a ser representado e da finalidade da representação. Em todos os casos, a escala selecionada deve ser suficientemente grande para permitir uma interpretação fácil e clara da informação representada. A escala e o tamanho do objeto em questão deverão decidir o formato da folha. Exemplos de peças em escala. Então aqui nós temos uma outra peça, aqui é a escala 1 por 1.
Vamos ver as medidas principais, a largura 70, a altura 45. Aqui ela foi feita na escala 1:2, então ela foi reduzida 2 vezes de tamanho, mas as medidas permanecem iguais, 70, 45. E por fim ela foi feita na escala 2:1, ampliada. As medidas permanecem as mesmas na cota, 70, 45, mas ela foi aqui feita com 2 vezes a medida original. A designação completa de uma escala deve consistir na palavra escala, seguida da indicação da relação. Exemplo, escala 1:1, a escala natural. Escala x/1, a escala de ampliação. Então, por exemplo, 2:1, 5:1, você está ampliando. Escala 1:x, para escala de redução. 1:2, 1:5, 1:10. Aqui nós temos um instrumento no desenho técnico que se chama escalímetro. Tá? Nós não vamos comprar, tá? Um instrumento um pouco caro, mas se alguém por acaso tiver, ou o pai de alguém tiver, poderá ser utilizado até como régua também, mas não vamos adquiri-lo aqui no nosso curso, não há necessidade. Mas é um instrumento que existe. Aqui ele novamente, tá? Ele tem aqui vários tipos de escalas. Tarefa 1. Fazer os desenhos na escala e enviar. São esses desenhos aqui. Vocês vão desenhar a peça original, ela é 100 por 50, então essa vai ter realmente 100 por 50, e vão escrever a medida 50 e aqui 100. Essas vocês vão desenhar pela metade, então 50 por 25, nós vamos escrever as medidas 50 por 100, não esquece de marcar a escala, 1:2, escala 1:1. E essa última nós vamos desenhar ela com o dobro, com 200 por 100. Nós vamos marcar 50 e 100 aqui e escala 2:1. Então essa é a primeira tarefa, vocês fotografam e enviam para mim pela tarefa para correção. Quem não tem régua, tá? Pode fazer a mão livre tentando manter a proporção aqui do desenho. Tarefa 2. Responder o questionário enviado. Vai ser postado no questionário, vocês respondem e enviem.